poder conversar com vocês. Eu coloquei a pauta da nossa TPC aí no chat, né? Então, primeiro a gente vai assistir um vídeo da professora Isaíra, da Escola Danúzia de Sante. Tá? Ela fez um trabalho sobre gamificação a partir do ATPC do Centro de Mídias, né? Em agosto, né, teve um ATPC específico sobre gamificação e a professora Isaíra se inspirou nesse ATPC e fez um trabalho voltado para gamificação. Ela gravou um vídeo, né? E ela pediu, né? A gente vai exibir o vídeo dela, né, para a gente fazer uma troca de experiência, né, de práticas exitosas, né. E também nós teremos a participação de uma outra professora, que é a professora Helena, né, ela é da escola Egildo Pascoalucci de Pereiras, né. Ela fez um trabalho com uma habilidade relacionado à sustentabilidade e também um trabalho de meditação, né, bastante interessante o trabalho das duas, né. O da Helena também focado nessa questão da meditação, tá? E no final, mais para o final, eu vou abordar sobre uma habilidade do currículo paulista, em que nós vamos abordar sobre cultura afro-brasileira e a questão indígena, tá? Então, para começar, eu vou, então, compartilhar o vídeo da professora Isaíra, né? A gente vai assistir, é um vídeo de uns 3 minutos e pouco, e aí a gente pode conversar um pouco a respeito, tá ok? Olá, eu sou a professora Isa, da Escola Danúzia de Sante. Eu tenho aula no 6º ano e no 7º ano do Fundamental e também no 2º e 3º do ensino médio. Tenho também a aula no município, no Fundamental também. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, por conta da correria do dia a dia. O meu plano de aula é sobre uma aula que a gente teve, né, do ATPC, do Centro de Mídias, e é gamificado. Trabalhei primeiro Grécia Antiga, que estava junto com as Olimpíadas, né, na época das Olimpíadas, e deu muito certo. A sala, dividi a sala em 4 estações, e cada estação desenvolvia, tinha que saber qual era o assunto, né? Então era o mesmo assunto as 4 estações e deu muito certo. Agora, nesse plano que eu trouxe sobre Roma Antiga, né? Trabalhando as habilidades, habilidade emocional, também respeitando o protocolo. A gente teve mais aulas, né? Mais aulas para cumprir esse plano. E os alunos eram os detetives. Eles gostaram muito e pesquisaram, usaram livro. Eu trouxe um texto de Roma Antiga, o livro didático, o material do aluno, e eles sentiram assim, muito mesmo aplicados em socializar, porque eles, né, por causa da pandemia, então eles sentiram muito essa falta. E também que a aula é gamificada e está na idade deles, né? Que eles gostam muito. Então, deu muito certo. Após o texto, que também a leitura valia pontos, daí eles fizeram a cruzadinha também, usando o texto, o livro didático, o material do aluno. Detetive mesmo, ficaram pesquisando, levaram a sério. E depois eles fizeram um diagrama e também, por último, a atividade era que o abecedário é enumerado e a gente coloca os números, escrevendo a palavra, que os alunos têm que descobrir que palavra que está escrita ali,
olhando os números no abecedário lá, referente, cada letra um número. E eu quero aproveitar também a agradecer, né, os alunos, que é uma turminha muito da hora. Agradeço também a coordenação, a direção, pelo apoio, pelos xerox, pelo tudo que a gente precisa, a gente tem o apoio, por isso que deu muito certo. Obrigada. Bom, esse foi então o vídeo da professora Isaíra, né? Que ela fez relacionado. Só um minutinho aqui que entrou. Ela fez esse vídeo, né, relacionado à questão da gamificação, né? Eu, em sala de aula, eu fiz bastante palavras cruzadas, então pegava lá a Revolução Francesa, fazia a palavra cruzada e sempre procurava colocar palavras fáceis, né, para os alunos, e depois algumas medianas e algumas difíceis. Aí distribuía o livro didático, que era uma forma de estimular a leitura deles, né? E o trabalho da professora Isaíra foi nessa linha, muito interessante o trabalho dela, bem legal. E vocês fiquem à vontade para perguntar, para interagir, para perguntar a hora que vocês quiserem, tá ok? Eu vou agora, então, apresentar a professora Helena, tá? A professora, o nome dela, Helena da Silva Paz. Ela trabalha no Estado no momento e já trabalhou na Prefeitura de Laranjal Paulista e Conchas. Há mais de 15 anos, ela é formada em História, Geografia, Pedagogia, psicopedagoga, ela é da categoria O, e no momento ela está trabalhando na escola Vereador Egildo Pascoaluti, em Pereiras, com ensino médio e fundamental. Ela também trabalhou na escola Anísio, em Conchas, tá? Então, eu vou passar a palavra para a professora Helena, para ela começar as considerações dela sobre a atividade que ela desenvolveu, né, sobre essa experiência bem legal, envolvendo a questão da sustentabilidade e meditação. Então, professora Helena, seja bem-vinda, a palavra é sua. E eu já vou compartilhar o PPT dela aqui, que ela solicitou. Mas cadê eu, Marius? Já está aberto. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a todos. Internet. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos sim. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, eu comecei fazendo, no caso, essa prática que eu vou expor a vocês, principalmente em relação a todo o nosso contexto pedagógico, contexto social que nós tivemos no ano de 2020, ainda estamos tendo em 2021. Então, eu trabalhei com o 7º ano aqui da Escola Egildo, com o consumo sustentável. E, nesse caso aí, nós fizemos uma interação com a relação também ao bem-estar. No final do conteúdo, usamos a habilidade que é proposta no currículo paulista, utilizamos o texto também. Marcos, por favor, o texto. Nesse caso, esse texto fala sobre sociedades de consumo, a importância da questão da gente valorizar a questão da natureza, a questão dela com as nossas relações sociais, trabalhamos a questão do consumismo em si, falamos com o pessoal do 7º ano, que muitas vezes demos até exemplos em sala do que a gente compra, não utiliza, mas o destaque principal aí, pessoal, não é só o consumismo em si, mas também a questão da interação da pessoa, do aluno, com o meio em que ele vive, o meio natural. Então, para isso, eu propus a eles, Marcos, por favor, 3º slide.
propus a eles, no final das nossas interações, a questão da prática da meditação. Expus a questão de que a meditação vinha lá do Oriente para o Ocidente, como uma prática de conexão entre o homem e a natureza, a questão da expressão com relação principalmente à expressão corporal, essa questão de também estarmos falando da onde vem a palavra, para que eles conhecessem em si como seria a meditação. Alguns, no primeiro momento, até acharam engraçado, disseram, dona, a gente vai dormir. Não é bem isso. Expliquei a eles o consenso do que é a meditação. Marcos, quarto slide, por favor. Os benefícios, a questão da concentração, controle da ansiedade, o foco, a produtividade, a potencialização do autoconhecimento, da autonomia, a redução da perda de memória e a redução do estresse. A gente nota que os nossos adolescentes, eles são, sim, muitas vezes, até pela questão social, a questão de estar longe da escola por muito tempo, eles trouxeram um estresse de casa. E também algumas questões que a gente nota nos nossos anos trabalhando tanto com o ensino fundamental quanto médio, também a questão de valorização da autoestima, que é muito importante para o nosso jovem e para os nossos adolescentes. Então, é uma prática onde você vai ter, primeiro, a questão de cuidar e se interagir. Então, nesse caso, é um cuidado que você tenha mais com o seu bem-estar, seja dentro de fora ou fora da sala de aula. E também o cuidado que você deve ter com todos aqueles que conduzem, porque essas práticas não são só utilizadas para as crianças, mas também para nós, que somos educadores. Afinal de contas, o nosso peso é muito grande, as nossas cobranças também, e a nossa responsabilidade para com o outro. Marcos, por gentileza, o vídeo. Pode passar o vídeo, por favor, Marcos? Olhos fechados, calmo, sereno. Onde você tem a segurança, o conforto, em todos os momentos que você já passou, você sempre volta para esse lugar onde é o seu refúgio. Aí você vai relaxando seus ombros, suas costas, sentindo somente a sua respiração. Respira e expira devagar. Vai sentindo aos poucos as batidas do seu coração. Sentindo que você está tranquilo, sereno. Nesse local, um local onde você renova as suas energias, traz tudo de bom para você todos os dias. Onde você se sente protegido, você continua com os olhos fechados. Agora você vai sentir que os seus ombros estão mais leves, que a sua coluna já está numa posição confortável, sentir que você está cada vez mais relaxado, cada vez mais calmo, sereno, apenas sentindo a sua respiração. Agora você vai ficar em uma imagem que traga serenidade, paz, que traga somente coisas boas para você, que deixe você com as energias renovadas todos os dias, em todos os momentos. Você vai ouvindo apenas a música, sempre
ambiente para onde você está. Muita calma, serenidade. Agora você vai aos poucos relaxando. Acabou? Olá, Helena. Olá, Marcos. Tudo bem? Acho que terminou o vídeo, né? Sim. E deixa eu te compartilhar aqui. Ok. Acho que já descompartilhou, né? Você quer complementar alguma questão, Helena? Ou já... se quiser abrir sua câmera agora. Bom, nesse caso, a minha câmera está aberta, sim, o microfone também. Marcos, nesse caso, nós estávamos na sala de aula e nessa questão fizemos essa atividade em sala de aula, uma atividade já para uma interação, mesmo o aluno estando no ambiente de sala de aula, ele já fica um pouco diferente. Ele fica numa questão que ele pode sair desse ambiente, mesmo ele ouvindo outros barulhos, concentrar-se mais nessa questão aqui de sala de aula. Então, a gente pode ter essa prática fora da sala e dentro da sala de aula. Sim, é muito interessante essa atividade, né? Eu já meditei um período, né? Frequentei uma meditação budista, né? E também tem uma pessoa aqui na Demétria, que é um bairro de Botucatu, que ela fez um curso, né, de mindfulness também, que é também uma meditação interessante, que ajuda muito mesmo essa questão de controle de ansiedade, né? Eu fiquei pensando que a sua atividade tem bastante a ver com a habilidade socioemocional, né? Porque, como você pontuou corretamente, tanto os alunos quanto nós, professores, né, nós precisamos, né, de ter uma atividade que dê mais concentração, que dê mais foco para a gente, né? A nossa vida sempre está corrida, cheia de coisas, etc. Então, eu parabenizo, né? Acho muito interessante essa... né? Eu, profissionalmente, apenas uma vez, na diretoria, que teve uma reunião com os coordenadores, eu propus a gente fazer uma respiração. Fizemos ali brevemente um momento de respiração, né? Que foi bem interessante. Algum professor, alguma professora gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para a professora? Marcos, se me permitir, tem mais uma questão que eu gostaria de pontuar. Na realidade, a prática da meditação eu conheci principalmente com conversas com o meu colega de muito tempo, que agora nós estamos separados pela questão do trabalho, o professor José Adriano, da cidade de Conchas. Foi através dele que eu conheci, porque nós estávamos naquele período que estávamos trabalhando domiciliar, e nesse caso, pela carga de trabalho, a questão de busca ativa, e foi o primeiro ano que nós tivemos maior contato com a questão tecnológica, a questão social em relação à afinidade maior com os alunos. Isso foi também uma sugestão do meu colega e eu agradeço imensamente. E também fizemos há pouco tempo um curso também com o Instituto Jatobá, que foi excelente. Esse curso me trouxe ainda mais amplitude sobre o assunto, dentre outros assuntos, mas recomendo e é muito bom. Interessante, Helena. Você falou que a sua câmera está aberta, embora eu não esteja vendo, né? Não sei se é alguma questão aqui do meu computador, não sei. O Márcio, vocês estão conseguindo ver a professora Helena, fazendo um favor? Oi, Marco, eu não estou conseguindo ver. Tá bom. Tá? Eu gostaria de reforçar ainda o que a professora Helena falou, que no Instituto Jatobá, o curso com os professores trouxe também uma prática de meditação muito boa,
tá? E se nós continuarmos tendo a oportunidade da oferta do curso, seria interessante os professores terem essa consciência, porque trabalha as competências, as macrocompetências socioemocionais. Obrigada, Marco. De nada, Shirley. Obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para a professora Helena? No chat temos alguma coisa? A professora Helena gostaria de complementar mais alguma questão? Você estava pensando em propor aquela atividade para nós, professores, Helena? Nesse caso, Marcos, para a gente sair um pouco, relaxar mais, seria a questão da gente propor uma atividade a todos os colegas para relaxar um pouco nessa manhã, já que muitos daqui a pouco já estarão em salas de aula e o nosso legado continua. Agora, pessoal, eu gostaria que todos, mesmo os que você esteja num lugar com vários tipos de sons diferentes, você procurasse uma posição para que a coluna ficasse um pouquinho mais ereta, pode ser na cadeira mesmo. Você fechasse os olhos, colocasse as suas mãos bem próximas aos seus joelhos, de forma a você relaxar mesmo. Uma postura relaxada. Mantenha sempre os olhos fechados. Deixe com que os barulhos externos que estejam do lado de fora não atrapalhem você em momento algum. Relaxe seu corpo, relaxe sua mente, se acalme. Procure levar o momento através apenas da audição. Como seu corpo tocar as suas panturrilhas, sentir as suas panturrilhas, as suas pernas mais descontraídas. Agora você vai sentir o seu abdômen, seu peito, a musculação das suas costas, sua coluna, seus ombros, braços, antebraços, pescoço, garganta, sua expressão facial, sua testa. Procure relaxar a sua expressão facial. Relaxe. Busque apenas a quietude. Evite os movimentos desnecessários. Conte 1. Aí você vai utilizar-se dos seus movimentos apenas para expirar. 1, expira. 2, respira. 1, respira. 2, respira. Faça o mesmo movimento até chegar ao 10, muito calmamente, sempre com calma. Expira, inspira, inspira, inspira. Não se preocupe com o que estão os outros barulhos, apenas concentre-se em você. Inspira, expira, contando até 10. Inspira, expira. Calmamente, você vai, no caso, tendo uma conexão com você mesmo. Inspira, expira. Após você terminar, esboce um pequeno sorriso, bem calmamente, após a sua contagem. Sempre expirando e inspirando. Inspirando, inspirando.
Inspirando, expirando. Inspira, inspira. Agora, deixe brotar um riso nos seus olhos e vá abrindo calmamente seus olhos e voltando à sua conexão, onde você está. Bom, pessoal, essa foi a técnica da meditação, simples e prática. Nós podemos fazer também com um aluno quando ele é autista, na medida do possível, até quando ele acalma e relaxa o aluno. Nesse caso também, a gente procura sempre levá-los a um ambiente mais aberto, mas pode ser feito em sala de aula. Agradeço a todos pela participação nesse momento. Agradeço o pessoal da Escola Egildo. Agradeço o pessoal da Escola Egildo. Agradeço o senhor Rogério de Moraes, nosso diretor. Agradeço também as vice-diretoras, dona Adrenalina e a dona Michele Soares. Agradeço também a minha coordenadora Marisa Tomazella Paladini. Agradeço também ao coordenador Jean. Agradeço também a Pronatec Jaqueline pela minha sonoplastia e também pela filmagem em sala de aula, e a todos os meus colegas que estão presentes nesse dia. Meu muito obrigado pela atenção, pessoal. Muito obrigado, Helena, pela sua atividade. Parabéns. Eu agradeço também a Escola Egildo Pascoalucci, né? O diretor Rogério, a coordenadora Marisa, o coordenador Jean, toda a equipe gestora, né? Eu estive aí recentemente na escola de vocês, né? E parabéns pela atividade, tá? Alguém mais gostaria? Aqui temos comentário no chat, né? Vamos abrir o chat aqui, né? A diretora do Núcleo Pedagógico, a Madalena Ponce Rodrigues, está dando parabéns, Helena, excelente. A Shirley também, né? PCNP, muito bacana a referência sobre os estudantes autistas. Parabéns, professora Helena. Então, todos estão parabenizando a escola e a professora pela atividade. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito? Queria agradecer também pela oportunidade de meditação para nós também, né? Que a gente está sempre pensando no aluno, é importante pensarmos em nós, né? Eu queria agradecer. Sim, sim, é muito importante, né? O autocuidado, né? A gente se cuidar, a gente está bem, né? Porque para a gente cuidar do outro, primeiro a gente precisa se cuidar. E a meditação realmente ela contribui muito, né? Então tá ok. Então, se ninguém mais tiver alguma questão, algum mais comentário, se tiver, fiquem à vontade. Tá. Então, eu vou dar prosseguimento ao nosso ATPC, tá? Eu vou compartilhar um PPT que eu preparei aqui para apresentar para vocês, tá? E eu vou dar sequência, então. Bom, eu preparei para vocês, pessoal, uma atividade envolvendo uma habilidade do currículo paulista da primeira série do ensino médio, tá? Competência 6 e habilidade número 1, tá? Eu vou ler aqui a habilidade e depois eu vou tentar me aprofundar nessa habilidade aqui. Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes, incluindo as quilombolas no Brasil contemporâneo, considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país, tá?
Eu sempre enfatizo a importância da participação de vocês na ATPC. Então, eu vou começar aqui uma exposição. E se vocês se sentirem com vontade de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, por favor, né? Eu ficaria bem contente com a participação de vocês, tá? Bom, nós, historiadores, né, e no senso comum, vamos dizer assim, no senso comum, há uma mentalidade de que o historiador ou o professor de história, ele vive somente do passado. E é importante a gente colocar que as coisas não são assim, ou seja, o historiador, ele atua no presente. As perguntas que ele faz em relação ao passado, ele faz a partir das coisas que estão acontecendo na sociedade em que ele está vivendo. Então, uma coisa é um historiador escrevendo hoje, um historiador escrevendo há 20 anos atrás, ou escrevendo há 100 anos atrás. O que eu estou querendo dizer é que o contexto em que esse historiador está inserido influencia na escrita da história dele. Tá? E também a gente pode colocar que nós estudamos a história, estudamos o passado para entender o presente, para tentar melhorar esse presente e assim tentar uma sociedade melhor, tá? E aí, então, eu vou partir do presente. Então, há estatísticas que colocam, né, que os negros ganham menos, estudam menos, não ocupam profissões de reconhecimento. Sei lá, eu vou citar uma, médico, né? Pense quantos médicos negros vocês conhecem, ou quantas mulheres negras médicas vocês conhecem, né? Os negros também são maioria no sistema carcerário, tá? E aí eu posso me perguntar, por que acontece isso? Por que né, os negros estão nessa situação? É óbvio que a gente fala na média, é óbvio que existem negros, né? Alguém pode pensar, eu conheço um negro que é médico, eu conheço um negro que é rico, vamos dizer assim, né? Mas na média não é isso que ocorre, tá? E aí eu coloco que para explicar essa situação, nós temos duas respostas. Uma resposta vai dizer assim, os negros não melhoram porque eles não se esforçam, né? É a ideia da meritocracia, né? É uma ideia de que alguém vai argumentar, a abolição já aconteceu, né, há 130 anos atrás, então os negros podem se esforçar e conseguir galgar. E eles não se esforçam e não conseguem ascender socialmente. E a outra resposta, que é a resposta que eu considero certa, que eu considero pertinente, é a questão de que essa situação do negro se deve a um racismo estrutural, né? Então, desde o começo do Brasil até hoje, existe um racismo, e isso, então, que ajuda a gente a entender por que os negros estão nessa situação, tá? Bom, aí focando na história do nosso país, do Brasil, todos nós sabemos aqui que 350 anos de escravidão. Se nós, a grosso modo, se nós pegarmos que a história do Brasil tem 500 anos e 350 anos predominou o trabalho escravo, é muito tempo, né? Temos, inclusive, aí a data, né? A escravidão no Brasil começa em 1539 e vai durar até 1888, quando ocorre a Lei Áurea e a abolição da escravidão, tá? Então, é óbvio que isso deixou marca, tá? Me lembrei agora, né, que o Brasil é um dos poucos países, ou único, em que num prédio você tem elevador social, elevador de serviço, né? É uma coisa para distinguir as classes sociais, né? Então, para que você ter 2 elevadores num prédio, né? Então, tem a ver com essa questão desse período escravocrata, que, como já falei, durou 350 anos e deixou um legado, deixou uma influência
do que acontece hoje, tá? Bom, quando ocorreu a abolição, o que estava acontecendo no Brasil? Então vamos lá, né? Professores de história, mas não só de história, professores da área de humanas, evidentemente, é uma coisa básica, que é a palavra contexto. Inclusive, é uma palavra que é muito valorizada em termos pedagógicos, né? Nós precisamos valorizar o contexto daquela escola, né? O contexto em que o aluno está inserido, né? E o que é contexto? Contexto, de uma forma geral, é você se situar no tempo e no espaço. Tempo e no espaço. Então, vamos situar no tempo. Estamos em 1888. Que espaço? Vamos pensar o espaço Brasil. Tá? O que acontecia no Brasil em 1888? Ocorreu a abolição da escravidão. Estávamos vivendo o finalzinho do período do imperador Dom Pedro II. Estava ocorrendo a expansão da cafeicultura pelo estado de São Paulo. São Paulo nem sempre foi o estado mais rico do Brasil, né? Começou a ser a partir da cafeicultura, tá? Então, tudo isso está ocorrendo em 1888. E dentro desse contexto também está ocorrendo a chamada imigração europeia. Era quando italianos, espanhóis, alemães estavam vindo para o Brasil, depois tivemos imigração japonesa, imigração chinesa, né? E o Brasil se constituiu aí com esses povos, tá? E nessa época também, nesse contexto que eu estou mencionando, os cientistas vão dizer que o branco é superior ao negro. Então, médicos, cientistas vão estudar e vão dizer que os brancos eram superiores. E aí eles vão dizer assim, para o Brasil se desenvolver, para o Brasil melhorar, é preciso fazer o embranquecimento. E aí eles vão propor esse embranquecimento. Então, é isso que está ocorrendo no Brasil em 1888. Essa é a mentalidade da elite, é a mentalidade predominante, tá? Aí, pessoal, eu assisto e recomendo quem quiser assistir no YouTube, tem a Casa do Saber. A Casa do Saber é um site que tem historiadores, geógrafos, sociólogos, filósofos, psicólogos, economistas, pedagogos, são pesquisadores, né, que abordam, né? E eu assisti um dia essa questão, sobre a questão do racismo e tal, né? E um pesquisador estava colocando a seguinte situação. Um ex-escravo em 1888, acabou a escravidão e as pessoas preferiam dar emprego para um imigrante ao invés de um ex-escravo. Então, esse ex-escravo ficou na sarjeta, ficou sem emprego. E aí ele fala que 3 gerações depois, a família desse ex-escravo continua pobre e que a família de descendentes italianos são de classe média, eles conseguem ascender. Bom, vamos refletir sobre isso. Primeiro, eu não quero dizer que a situação dos imigrantes italianos foi fácil, que a vida deles foi fácil, dos europeus, etc. Não, foi difícil, muito difícil. A maioria dos europeus que vieram para cá eram de pessoas pobres. Então, eles tiveram que ralar bastante. Agora, o que acontece é que eles tinham o elemento, entre aspas, da cor que distinguia eles. Ou seja, como eu falei anteriormente, alguém preferiria dar emprego a um branco ao invés de um ex-escravo, um ex-escravizado, né, para usar o termo correto, né, porque os africanos não nasceram escravos, eles foram escravizados durante um período, tá? Então, é essa que é a questão que é colocada na Casa do Saber, tá? Prosseguindo aí na minha atividade aqui, eu vou citar um autor que provavelmente vocês já leram, que é o Gilberto Freire. Ele escreveu um livro chamado Casagrande e Senzala. É um livro de 1933.
E o Gilberto Freire, ele vai contrariar a ideia predominante naquela época, que defendia o embranquecimento. E ele vai afirmar que a miscigenação brasileira, né, e aí me veio à cabeça um vídeo do que a gente tem, que é aquele projeto Cinema Vai Escola, de uns 10 anos atrás, que a gente recebeu um conjunto de DVDs, e veio um chamado O Povo Brasileiro, com as ideias do Darcy Ribeiro. Né? E o Darcy Ribeiro vai falar, olha, o português chegou, se deparou com os indígenas, e um português teve uma relação sexual com uma indígena, transou com essa indígena, e nasceu um bebê que não era nem português e nem indígena. Né? Ele usa um termo, um ninguém. Sabemos também que os senhores pegava algumas escravas mais bonitas e tinha relação sexual com elas, transava com ela. Nascia alguém que não era nem português, nem negro, né? E o Brasil foi se formando nessa miscigenação. E o Gilberto Freire vai dizer que isso é interessante, que formou um povo novo, um povo diferente no mundo. Nós somos diferentes, temos a influência indígena, que é bacana, temos a influência africana, temos a influência europeia, e formou um povo novo e interessante, único no mundo. Tá? Ele reconhece que havia muito sadismo, né? Os senhores faziam sofrer os negros e tal, né? Mas ele vai dizer também da questão da ama de leite, que a mãe, a mulher branca, não queria amamentar o filho e entregava para uma mulher negra para amamentar, para uma escravizada. E isso, na visão do Gilberto Freire, teria gerado uma certa proximidade entre negros e brancos aqui no Brasil. E a partir dessas ideias do Gilberto Freire, surgiu o mito da democracia racial. O que seria o mito da democracia racial? A ideia de que no Brasil não havia racismo, que no Brasil havia uma integração entre as raças e assim por diante. Inclusive vieram pessoas do exterior estudar o Brasil, para analisar o caso do Brasil, etc. e tal, né? E durante um tempo surgiu essa questão do mito da democracia racial. Passou-se um tempo e surgiu um intelectual muito importante chamado Florestan Fernandes, que ele vai criticar o mito e vai dizer que os brasileiros são racistas, sim, e a questão é que eles não assumem a questão do racismo, tá? E aí eu aproveito e cito uma outra historiadora que não está aqui no PPT, que é a Lilian Moritz Schwartz, que ela escreveu um texto a respeito, e ela fala sobre uma pesquisa que foi feita no Brasil, em que nessa pesquisa foi entrevistando pessoas. Então, você é racista? A entrevista perguntava. 95% falou, não, eu não sou racista. Aí perguntou a seguinte questão, você já vivenciou ou você já viu alguma situação de racismo? 95% sim. Acho que perceberam a contradição, né? Ou seja, a maioria diz que não é racista, mas a grande maioria já diz que presenciou uma situação de racismo, certo? Então, eu penso que o correto é assumir o racismo, né? Então, por exemplo, eu sou racista, mas obviamente que eu não quero racismo, eu quero lutar contra o racismo, né? E se eu me pego tendo uma atitude, um pensamento racista, eu tento contornar esse pensamento e também tenho um discurso, obviamente, contra o racismo. Eu não fico enaltecendo o racismo, eu não fico defendendo o racismo, é lógico, muito pelo contrário, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que é importante a gente partir da questão que se a sociedade brasileira é racista, então todos nós somos. Esse é o meu ponto de vista. Vocês podem concordar, discordar. Acho que seria interessante se vocês discordassem um pouco para gerar um pouco de debate, tá? Eu trouxe um quadro, que é um quadro de um pintor francês chamado Jean-Baptiste Debré,
ele viveu há 200 anos atrás, e há 200 anos atrás, aproximadamente, ele veio aqui para o Brasil e ele fez vários quadros, pintou a natureza brasileira, pintou as pessoas brasileiras, tá? Ele foi, inclusive, ele foi contratado pelo imperador na época, tá? E ele fez esse quadro aí que vocês estão olhando. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao que eu estou falando até agora, a respeito desse quadro? Alguém gostaria de interpretar esse quadro? Alguma colocação? Tá, por hora não. Então vocês fiquem à vontade, tá? Analisando esse quadro, nós podemos encontrar 7 pessoas, não é isso? Na extrema direita, nós temos uma pessoa que está de braço cruzado lá, é uma sombra. Acho que agora observando agora, talvez seja um espelho que está refletindo outro escravizado que está de pé. Fiquei na dúvida agora, né? Mas ele está numa posição não de destaque, ele está à direita. Pois temos esse escravizado de pé, com os braços cruzados, né? E com uma cara de fome, né? Na extrema esquerda temos uma mulher negra escravizada que ela está abanando, né? Provavelmente estava calor aí na cena. E embaixo nós temos 2 bebês negros que pessoas que analisaram esse quadro vão colocar aqui esses bebês parecem cachorrinhos, né? E que, obviamente, no centro do quadro estão os brancos, a elite, se alimentando, comendo, uma mesa farta, né? E a mulher branca dando alguma coisa ali para o menino, para o bebê negro, né? Então, esse é o quadro do Jean-Baptiste Debré. Ele tem vários outros quadros. É interessante a gente, né, quando a gente analisa um quadro, mas quando a gente analisa um filme, quando a gente analisa um livro, é muito importante saber o contexto, que ano foi feito o quadro, quem fez o quadro, qual que era o interesse dessa pessoa, fazer uma problematização. Né? Se eu vou analisar um filme, eu trabalhei muito com filme, então quem que é o diretor do filme? Aqui, no caso, é quem é o pintor, né? Então, como eu já falei, é o Debré, era francês, ele viveu na época da Revolução Francesa, inclusive, tá? E ele foi contratado, então, pelo imperador para vir para o Brasil para tá pintando os vários quadros, tá? E aí, essa primeira parte do meu PPT eu já comentei, depois tem a pergunta lá. Podemos fazer alguma associação com casos recentes? Será que no ano passado, vocês devem estar recordados que uma empregada doméstica foi trabalhar e não tinha com quem levar o filho. Levou o filho, estava no apartamento, estava no prédio, e a patroa pediu para que ela fosse levar o cachorrinho para passear. E ela foi levar o cachorrinho para passear. E deixou a criança com a patroa. E a criança acabou saindo do apartamento, a patroa não tomou conta, nem olhou para o menino, e o menino caiu do andar e morreu. Né? Também, mais recentemente, há um mês e meio atrás, eu estava assistindo televisão, coloquei lá, acho que foi não sei se foi a Globo News, a Band News, que eu não assisto muito, mas aquele dia eu coloquei, e aí estava noticiando a morte de um menino de 17 anos, negro, dançarino, que gostava de dançar muito, e ele estava numa moto com um padrasto e uma menina no meio, e a polícia chegou atirando e matou os 3 tal. Então são casos que acontecem na nossa sociedade, que é uma sociedade muito violenta, né? E de forma geral a gente pode fazer uma associação entre esse quadro e o que acontece no Brasil hoje, que a população negra, principalmente jovem e masculina, ela é
massacrada, né? E os homicídios ocorrem mais, né? E aí, para completar essa questão, eu assisti um vídeo do Silvio de Almeida, que é um intelectual importante, que nessa questão da trilha antirracista, né, que a Secretaria de Educação está propondo para nós, ela distribuiu livros para as escolas sobre essa questão da trilha antirracista, e o Silvio de Almeida tem um livro, e ele vai colocar num vídeo que eu assisti dele, que a mulher negra que paga mais impostos, né? Mas por que a mulher negra que paga mais impostos? Pelo seguinte, que no Brasil, tributa-se mais consumo e salário, consumo e salário. Consequente, quem paga mais impostos proporcionalmente são os mais pobres. São os mais pobres, tá? Como a mulher negra constitui os mais pobres, então, proporcionalmente, elas que pagam mais impostos. Então, percebam a dificuldade aí, tá? Sobre o Debré, eu já comentei, tá? E aí agora eu vou deixar de comentar sobre a questão afro-brasileira e vou comentar um pouco sobre a questão indígena, já que a habilidade que eu mencionei, ela foca tanto a questão da cultura afro-brasileira quanto da questão indígena, tá? E aí eu coloquei uma questão que está acontecendo atualmente, né? Vocês devem, com certeza, ter acompanhado, principalmente há um mês atrás, falou-se muito na mídia, está tendo grande repercussão, essa questão que se chamou do marco temporal e que tem a ver com a questão da demarcação das terras indígenas, demarcação das terras indígenas. Perceba que eu estou usando questão indígena, estou usando o termo indígena, que é o termo mais adequado para se utilizar do que o termo índio, tá? Então, o termo indígena é o mais adequado para se utilizar, ou também são chamados também de povos originários, né? Povos originários. Por que povos originários? Porque povos que estão vivendo aqui muito antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, tá? Inclusive, pensando aqui na nossa região onde nós estamos, em 2016 aproximadamente, a usina de São Manuel foi expandir a sua área agrícola, né? Plantar mais cana para produzir mais. Como era uma obra de grande empreendimento, tem uma lei que obriga a fazer o levantamento arqueológico. Então vieram pesquisadores da USP de São Paulo, arqueólogos, aqui para São Manuel, pegou um trechinho aqui de Pratânia também, e eles começaram a cavar a terra e acharam vários artefatos que depois foram datados e chegou-se à datação muito antiga de 11 mil anos atrás. Então, há 11 mil anos atrás, haviam pessoas pisando nessa terra que nós estamos pisando agora. E que depois foram chamados de, né, índios, indígenas, né? A gente sabe o porquê disso, né? Então, tudo isso para falar desse termo povos originários, né? Povos originários, que estavam aqui muito tempo antes dos portugueses chegar. E aí, como eles estão, né, então um grupo indígena que vive hoje, ele está aqui, dependendo do grupo indígena, há 3 mil anos, há 11 mil anos, há 1000 anos. Então, eles têm preferência de serem detentores da terra, porque eles habitam aqui há muito tempo, tá? Bom, aí, sobre essa questão, está sendo muito falado essa questão do marco temporal. O que é o marco temporal? O marco temporal se remete a outubro de 1988, que é a data que foi promulgada a nossa Constituição, que é a chamada Constituição Cidadã, que está em vigor atualmente, certo?
E aí, nessa questão do marco temporal, que o Supremo Tribunal Federal está julgando, ainda não foi definido, ainda não foi finalizada essa questão, ela está acontecendo atualmente. Se for aprovado, os grupos indígenas que reivindicam terra terão que provar que estavam naquela terra em outubro de 1988. Então, isso vai dificultar para os indígenas terem as suas terras demarcadas. Então, grupos indígenas foram para Brasília, estão em Brasília, fazendo manifestações, criticando, né, essa questão do marco temporal, porque na ótica deles, isso que eu concordo, vai prejudicar na questão da demarcação de terras, né? Aí alguém poderia contra-argumentar, né, se vocês contra-argumentassem, né? Mas se eles não estavam em 1988, por que eles querem reivindicar certas terras, né? E aí o argumento que é utilizado, que eu também concordo, é o seguinte, é que, em geral, os indígenas foram sendo expulsos de sua terra, né? E se um grupo indígena foi expulso de sua terra lá em 1980, vamos colocar, né, e eles conseguiram retomar para suas terras só no ano de 2000, por N motivos, esse grupo indígena não pode reivindicar essa terra por conta do marco temporal, tá? Então, trazendo essa questão passado e presente, né? E se a gente for pensar no presente, o presente é algo muito efêmero que passa rapidamente, então a gente está vivendo esse presente agora, daqui a pouquinho já vai acabar esse TPC, a gente vai seguir a nossa vida, né? E num certo sentido, o futuro também nunca chega, porque a gente sempre vive um eterno presente, que sempre está passando muito rápido, né? Então, aí uma reflexão de um historiador, né? Passado, presente e futuro, tá? E isso para dizer que eu estou falando sobre uma questão atual que está ocorrendo atualmente, tá? Bom, aí eu trouxe algumas fotos desses grupos indígenas em Brasília, reivindicando, né? Aí outra foto com os indígenas se manifestando, se posicionando contra o marco temporal. E aí, dentro dessa questão, eu resolvi colocar, né, não sei se todos vocês estão sabendo, que esse ano foi feito um documentário, um semi-documentário, na verdade, novo, um filme novo que foi feito, chamado A Última Floresta. Esse filme, ele foi dirigido pelo cineasta Luiz Bolognese, tá? E ele escreveu o roteiro do filme em parceria com uma liderança indígena, o xamã Davi Copenaua Yanomami, tá? Esse filme foi lançado em 18 de abril desse ano, tá? E ele foi lançado nesse festival É Tudo Verdade. Esse festival chamado É Tudo Verdade é um festival de documentários, tá? E ele há um canal pago chamado Canal Brasil, que eles exibem esses filmes desse documentário, desse festival chamado É Tudo Verdade, tá? E você pode procurar no YouTube também, você vai encontrar documentários desse festival É Tudo Verdade, tá? E aí, falando dessa questão de documentário, né? Ontem eu assisti, também estava na televisão, assisti um documentário sobre o Luiz Melodia, né? Um cantor que eu escutei muito no meu caso e que ele faleceu em 2017, tá? E aí falando sobre toda a trajetória do Luiz Melodia, tá? Voltando aqui para o documentário em foco, então repetindo o nome, A Última Floresta. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma amiga que esse filme estaria disponível no Netflix no domingo,
tá? Aí eu assisti o filme, não sei se ainda ele está disponível. Esses documentários, às vezes alguma plataforma libera gratuitamente para poder estar assistindo, então tem que ficar meio atento para poder assistir, né? Porque esses documentários, agora que a gente está nesse período de pandemia, né, sem cinema, e mesmo num contexto fora de pandemia, é um tipo de um filme que não tem muito acesso, provavelmente não chega aqui, por exemplo, aqui em Botucatu para a gente assistir, infelizmente, né? E então é isso, tá? Sônia Guajajara é uma liderança indígena importante, tá? Uma mulher que luta pela questão indígena, tá? E um outro líder indígena, né, é o Ailton Krenak, tá? E tem um debate no YouTube, tanto com Ailton Krenak, quanto com a Sônia Guajajara, e também com o Davi Kopenawa Yanomami, tá? É só você ir lá no YouTube, colocar, né, o nome deles, colocar o nome do documentário, A Última Floresta, vai aparecer um debate rico e interessante envolvendo a questão indígena, tá? Inclusive, tem um outro documentário que eu assisti com o Ailton Krenak, que ele fala o seguinte, que quando os portugueses chegaram, existiam obviamente, várias etnias, vários grupos indígenas, onde hoje é o Brasil. Tá? Inclusive, esses grupos indígenas faziam viagens, né? Saíam aqui de onde hoje é o Brasil, iam até um lugar bastante longe, né? Até o Peru, por exemplo, né? E que o Ailton Krenak fala que se os portugueses fossem educados, se eles tivessem educação, eles seriam assimilados e seriam mais um dos povos entre os que habitavam, né? Mas o Ailton Krenak coloca que não, eles não foram nada educados e começaram a massacrar, matar os índios, massacres horríveis contra os indígenas, né? Inclusive, tem um relatório Figueiredo que prova que na época da ditadura militar, ou podemos chamar de ditadura civil-militar, né, grupos indígenas foram assassinados, né, o chamado CPI, Serviço de Proteção ao Índio, né, muitas vezes prejudicou os indígenas, né, o mesmo ocorrendo com a FUNAI, que foi criado lá na época da ditadura militar, tá? E aí, um trecho do documentário que se chama A Última Floresta. A Última Floresta retrata o cotidiano de uma comunidade Yanomami isolada, que vive em um território ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela há mais de 1000 anos. Tá? Então, os Yanomamis estão entre Brasil e Venezuela, estão na fronteira e estão vivendo lá há mais de 1000 anos. Tá? O xamã Davi Kopenawa Yanomami, ele foi coautor do livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Ele busca proteger as tradições de sua comunidade e contá-las para o homem branco, que, segundo ele, nunca os viu, nem os ouviu. Tá? Esse livro, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, também veio nesses livros que eu estou falando para vocês da trilha antirracista, né? Que é um livro escrito por esse líder indígena em parceria com um antropólogo que estudou a questão indígena. Tá? E aí eu trouxe uma foto do pôster do filme A Última Floresta. Tá. E aqui é uma foto do filme também, e aí é o Davi Kopenawa Yanomami, né, que é um líder indígena dos Yanomamis, né, que inclusive, dando um spoiler aí do filme, né, não sei se eu deveria dar ou não, mas já que eu comecei, vou continuar, que ele, há 2 anos atrás, mais ou menos, esteve na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos,
né? E ele foi lá e fez uma fala importante sobre a questão indígena. Não vou falar a fala para deixar vocês curiosos e curiosas para vocês buscarem essa fala, tá? Para ir terminando essa parte sobre o documentário, hoje o povo indígena busca por fazer valer o direito de permanecer naquelas terras, sem correr riscos de envenenamento por mercúrio, sem correr riscos de serem assassinados por garimpeiros armados, nem de terem suas mulheres estupradas e filhos mortos, como aconteceu em 1986, quando jazidas de ouros foram descobertas, né? Nessa ocasião, ocorreu uma invasão de 45 mil garimpeiros e o assassinato de 1.800 indígenas, tá? Então, o documentário termina com um texto explicativo, tá? E também, durante o filme, a gente... e é uma questão recorrente, né? Que garimpeiros invadindo a terra indígena, né? Como foi em 1986, descobriu-se ouro nas terras de Yanomami, e aí os garimpeiros entram com tudo, e isso vai gerar morte de 1.800 indígenas, tá? O Davi Yanomami, no documentário, ele coloca que os garimpeiros, eles são pessoas pobres, são pessoas que têm uma vida muito difícil, e que o dinheiro que eles tiram vai parar na mão de empresários que nunca foram lá para aquela região, que não conhecem aquela região e assim por diante, né? Então aí aborda uma questão do conflito existente, não só lá em relação aos Yanomamis, mas no Brasil como um todo, de conflitos, né? De garimpeiros que invadindo terras de indígenas, né? De grileiros, né? Que invadem terras dos indígenas para tirar uma riqueza que tem na terra indígena e não respeitam, né? As terras indígenas, tá? E aí, terminando a minha fala aqui, recentemente ocorreu a mostra de curta-metragem, e o tema da mostra de curta-metragem desse ano foi sobre a questão indígena, né? Tivemos uma quantidade bem legal de curtas bastante interessantes, bastante criativos sobre essa questão indígena, tá? E aí agora, para terminar minha fala e abrir para se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou exibir um curta da nossa mostra de curta-metragem e depois vou exibir o trailer desse documentário, desse filme, A Última Floresta, tá? Brasil, terra habitada que o português descobriu. Indígenas aqui já moravam e pouco se refletiu. Que essa terra tão bela já era por grupos habitados, e por sua variedade linguística assim ficou classificada. Tupi, Caribe, Aruacre e também o Macrugé. São como se comunicam, são maneiras de dizer. Oca, Maloca, Cabo e Tapera servem para viver. São as moradas indígenas onde esses grupos vão viver. Em harmonia com a mata, viviam a pescar e a nadar. Mas veio o homem branco destruir e desmatar. Riquezas foram levadas, rotas foram criadas, então se construiu cidades para moradas dos colonos do Brasil.
indígena foi acuado e passivo não resistiu à crueldade humana que destituiu. De sua terra amada, teve que deslocar para regiões remotas, sem poder reclamar. E o indígena cuidadoso que cuidava com anseio, hoje vive em território disputado com mineiro. Salvar nossa pátria que tantos povos serviu, preservar os indígenas do patrimônio do Brasil. Cuidai com muito esmero desse povo ancestral, dai ao índio que é do índio, livrai-o de todo mal. Brasil, terra dourada, Brasil, terra de todos. Respeitai os nossos índios, respeitai os nossos povos. Apaude mau ube waudo nimi. Uri asingro proke kuma. Yanomami yamaku sayo aheto imimaki. O meu povo não aceita mineração aqui. Mentiroso, ladrão, Ahot uriho hapo pulio tayo de wakamu ahwano aku hikiam. Abupana yamak mamuk tai mehe. Yamak wai hini plai mehe. Yamak mamuk tai mehe. Yam hep dia tu yamakan, umi yamakan yam hep dia plai. Yam ada kupuna mati yam apa tua yam apa. Kawan nabo apa nak ya ibui. Wanawa beha kona nabo bawa pi yau belakang mata. Nabo yai lalu lai beha kami ya waru kedayum. Wata heri maki amabru maiken yanumai yamaki ore waru hira mamaki. Ihuru tabi patamai bihioi. Kami ama Davi Copenau Yanomami. Eyata Herimau Bihion Kawamaka. Aproveitando para comentar, Marco, a Gabriela colocou lá no grupo de humanas que esse filme está no Netflix sim ainda. Valeu, Márcio. É uma informação importante, né? Eu acabei olhando também, que ela comentou também que o filme Ex-Pajé, que é desse mesmo diretor, também está lá disponível, tá? E o curta que eu exibi agora é da Escola Maria Benedita de Almeida Baida, de São Manuel, né? Foi a professora Elaine que coordenou, né? Tem muitos outros curtas bem interessantes, mas no tempo, obviamente, não dava para exibir todos, né? Mas lembrando que os nossos curtas, né, fica no site da Diretoria de Ensino, né, lá no alto da página, eventos na DE, estão todos os curtas, fiquem à vontade para assistir, para exibir para os alunos, né? Pega o link, manda por WhatsApp, né? Fica fácil essa coisa dos curtas estarem no YouTube, né? E obviamente, são filmes, né, de pequena duração, então fica fácil para trabalhar em termos pedagógicos, tá? Quis exibir o trailer, né, do filme, né, A Última Floresta. Eu acho que eu apresentei bastante coisa, tal. Tem alguém que gostaria de comentar, acrescentar, perguntar alguma coisa sobre toda a ATPC que aconteceu agora?
Alguma questão? Algum comentário? Gostaram, não gostaram? Querem perguntar alguma coisa? Algum comentário? Por favor. Alguém abriu o microfone. Fui eu. Eu lembrei de um outro tema da questão racial, né? Do racismo, aliás. Tá saindo um chiado no microfone? Tá por aí também, Marco? Para mim tá um pouco. Eu vou fechar o meu aqui para ver se é isso. Não sei. Melhorou? Acho que melhorou, sim, mas está dando para a gente ouvir você, sim. Não, é só porque eu lembrei de um filme, né? No currículo de filosofia tem se falado muito sobre bioética agora, e a questão da violência também, né? Como você colocou na habilidade. E tem um filme que eu acho muito legal, que deixa bem claro a questão do racismo estrutural, que é o filme Cobaias, sobre um caso americano chamado caso Tuskegee, que eles usaram na população negra, se eu não me engano, de Alabama. Eles não trataram a sífilis e foram acompanhando o caso para ver como ela evoluía, né? E essa coisa sistêmica com a população negra, assim, mostra bem a questão do racismo estrutural. Depois o Bill Clinton foi pedir desculpas em nome do governo americano só em 97. O caso foi de 1920 até 1970, se eu não me engano, que eles foram fazendo esse experimento com a população negra, né? Então, bastante tenebroso. É interessante, né? Eu não sabia desse filme, não sabia dessas questões que você está falando, né? Cobaias, né? O nome do... É legal porque nessa questão, na trilha que eu fiz lá junto com o Conviva, a gente muitas vezes se toca muito com os casos do Holocausto, né? E aí a gente deixa de olhar para casos que estão em outros lugares que não naquela Alemanha nazista. E, por exemplo, os americanos fizeram muitas coisas horrorosas do ponto de vista da bioética também, e às vezes a gente não dá destaque, né? Esse caso aí foi um caso em que o governo americano atuou dessa maneira. E também uma coisa que me enche de esperança, a gente tem vivido aqui a questão da CPI da Covid, né? Que desnudou uma série de coisas terríveis que o governo e também algumas empresas estavam fazendo pesquisas em seres humanos, né? Mas o que me deixa esperançoso vendo esse caso da Cobaias é que demorou muitos anos, décadas, mas o próprio governo americano assumiu a responsabilidade pelo experimento, né? Então, muita gente fala, a CPI não dá em nada e tal, mas só da gente abrir o livro, né, e enxergar, como você falou da questão do racismo também, só da gente enxergar e problematizar, isso é muito, muito importante, né? Nos dá uma luz. Ok, né? A Madalena também colocou sensacional no chat. A Shirley, O Jardineiro Fiel, é outro filme que envereda por esses caminhos também. Tá? Bom exemplo, é. Uhum. O Jardineiro Fiel, inclusive, é dirigido por um diretor brasileiro, né, Shirley? Acho que deve ser o... Oi, Márcio. Eu não vou saber dizer agora, não, mas é um filme muito importante também. Mas eu vou procurar saber qual que é o produtor, o diretor. O diretor é Fernando. O diretor é Fernando Meirelles, conforme Madalena, nossa diretora do Núcleo Pedagógico, informou aqui. Obrigada. Eu estava pensando nele mesmo, no Fernando Meirelles. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Bom, eu acho que se ninguém mais tem algum comentário, alguma questão, a gente já podemos encerrar, né? Eu quero agradecer a professora Isaíra, a professora Helena, né? A professora Isaíra da Escola Danúzia de Sante, a professora Helena da Escola Egildo Pascoalucci, né? E agradecer a atenção de todos vocês, né? É sempre um prazer a gente poder trabalhar com vocês, né? Isso nos motiva, né? Nos torna melhores. Então, um abraço para todo mundo e até a nossa próxima TPC
daqui a 15 dias. Até mais. Boa semana. Um abraço, Marco, um abraço a todos. Muito obrigado às professoras aí pela participação. Boa semana.